Então eles têm realmente um quê de profissionalismo. Isso é sinistro, né? O Capitão Alden falou ontem aqui na Brado, a capacidade e a inteligência da esquerda na Câmara dos Deputados. Os deputados são extremamente organizados, têm agenda, têm escala de deputado, eles nunca deixam a direita sozinha no plenário, nas comissões. Isso é assustador, né, Leonardo Dias. Você já sabia esse modus operandi da esquerda? Já conhecia o trabalho deles? Timóteo, é interessante que o Capitão Alden esteja notando isso, né, percebendo o funcionamento do jogo de forma interna, né? Na prática, realmente, eles são organizados para fazer isso, mas eu acho que tem ainda, no avanço da percepção, compreender como o jogo funciona de forma externa também, ou seja, você vê que você está dentro daquele ambiente ali, o qual é dominado pela esquerda, mas se por alguma aventura, por alguma sorte, por exemplo, nós tivéssemos uma bancada organizada do ponto de vista da direita, para, por exemplo, vencer votações, criar projetos de leis contrários ao interesse do executivo, ou seja, de acordo com o interesse da direita, construindo maioria, aprovando PECs, no caso das duas casas, no Senado e na Câmara, ainda teria a possibilidade disso ser derrubado via ativismo judicial do STF, como tem vários casos, né, de exemplos, onde votações com maioria absoluta nas duas casas foram derrubadas simplesmente por uma decisão monocrática de um ministro do STF. Então, eu acho que, quando eu falo da visão externa, é perceber, por exemplo, que o mandato parlamentar ele tem uma capacidade de influenciar infinitamente inferior do que já teve no passado. Foi esvaziado um mandato parlamentar de forma que nós estamos hoje em uma espécie de narco-estado e os mandatos eu acho que eles podem ser utilizados muito mais até para propagar isso, para mostrar, inclusive, que a capacidade de interferir diretamente no processo do parlamentar é muito inferior por conta de uma situação básica que envolve o aparelhamento de todas as instituições. Eu acho que criar expectativas de uma reação dentro do nosso atual ambiente institucional vigente é algo ilusório, né? Não tem muito sentido. Você veja que já foram várias aí, desde o início, antes do início dessa legislatura, porque vai ser a maior oposição da história que o Lula vai enfrentar, porque foi uma grande bancada conservadora eleita no PL e outros partidos, no Congresso de modo geral, na Câmara e no Senado. Eu falei lá no ano passado, não vai ter nada disso. Aí depois, vamos criar uma CPI, não sei o quê. Não consigo nem criar uma CPI. Mesmo se assim uma CPI fosse criada, provavelmente os cargos da mesa diretora dessa CPI seriam ocupados por membros ligados ao governo, ou seja, dificilmente uma CPI iria adiante ao ponto de apontar os absurdos promovidos pelo governo do PT. Estou falando de qualquer CPI, não vamos falar dessa questão do 8 de janeiro, por exemplo, onde está muito claro que houve ali uma armadilha, uma participação direta da esquerda para atrair os inocentes, para prendê-los, né? Mas se porventura a gente conseguisse ter a maioria, mesmo assim, aí depois lá a CPI instaurasse um inquérito e tal, e o resultado seria que talvez o STF derrubasse também o trabalho que a CPI conseguisse produzir, né, de forma adequada. Então, realmente é uma situação sem precedentes, porque o nível de aparelhamento institucional se tornou praticamente absoluto, hegemônico, ao ponto de que um deputado não faz mais nada, né? Não faz mais nada. Eu acho que ele apontar isso é interessante, mas ao mesmo tempo tem que ter a visão a esse ponto também, né? Porque mesmo de forma otimista que ele tivesse a organização, por exemplo, que a esquerda tem, que a direita, os nossos chamados deputegs da direita, né, que só sabem ficar levantando as hashtags nas redes sociais, se porventura eles se compreendesse qual é o funcionamento do regimento, as regras do jogo e se organizasse, mesmo assim seria difícil, né? Porque realmente é uma situação realmente complicada, Timóteo, que não existe, é inédita essa situação onde praticamente
o judiciário, se for o caso, intervém na hora que bem quiser para defender os interesses da esquerda e fica por isso mesmo, né? Porque simplesmente não há uma reação que existiu nos anos anteriores, né? Não há uma reação, as pessoas delegaram tudo ao Bolsonaro, voltaram para virar meros torcedores, né? O Bolsonaro se mostrou fraco no enfrentamento e agora a gente está nessa situação, né? Onde os criminosos comandam as instituições e estão cada vez mais ousados ao ponto de desprezarem por completo a opinião pública e não temem, por exemplo, uma manifestação que porventura possa acontecer, que nem acredito que vai ter mais, né? As pessoas estão tão com medo, mas, por exemplo, se acontecesse uma manifestação, diferentemente do passado, onde se dizia no ditado popular que os políticos temiam, né, o povo na rua, hoje não existe mais isso. Você pode colocar dezenas de milhões, até centenas de milhões, com a população Não vai mudar nada. toda, que os caras não estão nem aí. Eles vão usar as forças de segurança, o aparato policial do estatal para conter as manifestações, para reprimi-las, né? E vai ficar por isso mesmo, porque realmente é um cenário inédito. Esse cenário nós não tínhamos. Se você voltar no tempo aí, não precisa nem menos de 10 anos atrás, a gente não tinha esse cenário, não. Existia um povo realmente que estava ainda lutando, indo para cima, por diversas razões, mas não tinha delegado tudo a um único super-herói, que, na verdade, se mostra fraco, mas continua se fingindo forte, né? Enganando milhões de pessoas e realmente anestesiando a massa, que agora vira realmente apenas espectadora do que acontece no país.